Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Neuromarketing Cast. E, gente, hoje eu vou trazer para vocês aqui perguntas que com certeza vocês já se fizeram a respeito da área da beleza, da medicina estética. Então nós vamos falar aqui hoje sobre dermatologia, sobre cirurgia plástica e para isso, como sempre, eu trago para vocês os melhores profissionais que nós temos aqui em Presidente Prudente região. Tive o prazer em conhecer essa nossa querida convidada, que eu vou falar para vocês daqui a pouco quem é, e gostei muito do trabalho dela, gente, dos resultados e tudo mais. Depois descobri que o marido dela é cirurgião plástico, então teremos um casal aqui hoje e já vou apresentar para vocês essa muito querida doutora Isabela Mantrin. Você tá bem, doutora? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje, Cá. A doutora Isabela, ela tem especialização em dermatologia e o doutor Guilherme, marido dela, é cirurgião plástico. Então hoje, gente, vai ter muita coisa pra gente falar aqui legal sobre esses temas. Seja muito bem-vindo também, doutor Guilherme. Obrigado, Karina, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Eu que agradeço por vocês terem aceitado. E doutora, começar com você, então. Primeiro, conta rapidamente pra gente o porquê que você escolheu a dermatologia. O que te chamava atenção? Se já era um sonho seu da infância ou não? Cá, depois que eu vi alguém trabalhando com isso, gostei. O que te levou a escolher? Na verdade, Cá, assim, a medicina sempre foi um sonho desde nova e eu sempre gostei muito dessa parte de estética, de beleza. Eu sempre falo que até eu tenho uma irmã mais velha, 3 anos mais velha, e eu ganhei maquiagem antes dela. Então, assim, tudo que é de beleza, de autocuidado, sempre chamou minha atenção, de me sentir bem comigo mesma, de me arrumar. Mas, na verdade, eu entrei na medicina querendo cirurgia plástica, e aí logo no segundo ano eu vi que não era pra mim. E aí, no terceiro ano, tive contato com a dermatologia e foi se encaixando cada vez mais. Daí, assim, hoje eu vejo que não daria pra ser outra especialização. Realmente me encontrei. Você viu que era uma vocação Era mesmo. uma vocação, eu amo. Ai, que ótimo. E você, doutor, o que te levou a escolher a cirurgia plástica? Então, desde sempre eu nunca soube ao certo ali, quando era mais adolescente, se era medicina ou engenharia que eu queria, né? E acabei optando pela medicina e na cirurgia plástica eu encontrei aquele meio termo, né? Meio detalhes, desenhos ali, tudo, que eu sou um pouco perfeccionista ali, né? Sim, então eu busco medidas, tudo mais ali para deixar o melhor possível, então uma área que eu acabei dando muito bem. Ai, que legal. E vocês se conheceram na faculdade? Como foi? Eu estava fazendo dermatologia em São Paulo e ele fazendo cirurgia geral em Maringá. Então, assim, a gente nunca vinha pra Prudente, nem eu, nem ele. Caramba, eu achando que era aqui. Não. A cada 3, 4 meses eu vinha, ele vinha menos ainda, né? Porque eu ainda tenho família aqui, ele só formou aqui, mas não vinha mais. Nós fizemos a faculdade aqui, né? Depois cada um seguiu para um lado, né? Eu fui para Maringá, cirurgia geral, tem que fazer antes da plástica, e ela em São Paulo para dermatologia. Nossa! E em um final de semana nos encontramos aqui. A gente nunca vinha, os dois vieram no mesmo final de semana, a gente foi no mesmo lugar, acho que na época no UME, lá no Parque do Povo. Foi. Aí que legal! Aí os dois estavam solteiros, né? Os dois sempre namoraram, aí a gente se encontrou solteiro. Isso. Foi só umas olhadinhas, depois Instagram, alguns meses assim. Conversar e aí depois, nunca mais paramos. Ai, que ótimo. E hoje eu entendo que vocês conseguem trabalhar juntos, até quero Sim, trazer esse assunto aqui sim. no podcast, que é muito interessante, porque ambos os casos são da parte da beleza, Exatamente. da estética, então funciona muito bem, né? Tá tudo Sim. bem. E falam muito sobre isso em casa? Chega em casa, fala sobre trabalho. Bastante. Continua. Não tem jeito, né? No trabalho, falando sobre trabalho, chega em casa, continua revisando aquele caso, conversando sobre, sempre. Eu falo, tô com esse assunto. caso, ele fala, tô com esse caso aqui, aí a gente, né, conversa sobre aquilo. A opinião do outro. E aí eu comecei a acompanhar algumas cirurgias dele, né, e eu falo que foi tão, assim, especial pra mim, porque eu consegui entrar mais ainda no mundo dele. Sim. Então faz mais sentido. Eu já fico assim, e aí, como foi a consulta, como foi a cirurgia, o retorno da paciente, o paciente tá feliz. Então é bem legal isso, assim. Eu falo até pro nosso casamento, pra você entender mais o que significa ali ser um cirurgião naquele momento da cirurgia, que é tão importante pro paciente. Eu falo que eu estou adorando. A perspectiva é outra, né? Estar ali perto e acompanhando de perto, isso é ótimo. Sim. E, doutora, agora vamos para as perguntas polêmicas, Sim, que é o que todo lá. mundo quer saber, né, gente? O que será que eles vão trazer hoje? Eu sempre brinco e falo para eles, para quem tá assistindo, que é legal a gente trazer perguntas que são perguntas que as pessoas realmente fazem. Então, o que você mais ouve no consultório, o que ele mais ouve no consultório, é isso que a gente quer trazer aqui.
E pra você, doutora, eu tô percebendo aí nas redes sociais que é muita gente querendo tirar o preenchimento. Muita gente procurando dissolver o preenchimento labial ou até mesmo do rosto, elas querem tirar. Por que isso acontece hoje? Então, vou te falar assim, tinha uma tendência há um tempo atrás que eu não concordo com isso, com excesso de produto, né? Mas assim, desde que eu comecei, eu nunca vi essa tendência, sabe? Nunca achei que era legal você colocar um excesso de produto, realmente. Eu falo, uma seringa quando mal distribuída, ela pode causar um estrago. Agora 2, 3, 4, 5, às vezes até 10 seringas de preenchimento com ácido hialurônico, quando ela é bem distribuída, realmente só vai realçar a beleza, né? Mas realmente eu tenho pego muito caso no consultório para eu degradar o produto, às vezes de assimetria, ou o produto foi aplicado em uma região errada ali, né? Tá com excesso de bolinha. Nossa. E aí eu tenho que degradar, né? Ou às vezes com uma assimetria, aí eu tenho que degradar esse produto Pra refazer. Caramba! E seguindo nessa mesma linha dessa pergunta que eu te fiz, hoje qual que é o maior erro de uma pessoa que busca fazer um procedimento estético em relação a qual procedimento escolher e qual profissional? Eu acho que ela tem que ver alguém, assim, competente e que tenha o mesmo senso estético dela, né? Eu gosto muito de tudo que é natural, isso não significa que não vamos fazer procedimento, pelo contrário, tá? Eu hoje, com 30 anos, já tenho 9 seringas de preenchimento com ácido hialurônico, já fiz ultraformer, faço laser com frequência, bioestimulador de colágeno, mas eu gosto daquilo que a gente olha pro paciente e, assim, não vê que tá melhor, mas não sabe exatamente o que foi feito, né? Então, não que olhem para as minhas pacientes e falam, nossa, olha que feia, essa paciente está tentando ficar mais nova, mas sim, nossa, você tá melhor, mas ninguém vai saber exatamente o que foi feito. Então, assim, buscar esse tipo de profissional, né? E o que eu tenho visto muito, por exemplo, o paciente veio na primeira consulta e fala, eu fiz em outra clínica um combo que eles tinham lá com 2 radiesse, botox, 5 seringas, e realmente aquele tipo de paciente, aquele formato de rosto, aquele tipo de pele, não teria indicação de fazer 2 radiesses, ainda mais uma sessão. Então, volumizou o rosto da paciente. Então, assim, quando você busca essas clínicas que já dão um protocolo pronto, isso não é legal. Entendeu? Não foi o melhor para ela, não funciona assim a dermatologia séria, né? Então aí a gente acaba conversando, ela, não gostei do resultado, realmente eu percebi que volumizou, né? Então eu tenho visto bastante isso. Entendi. A primeira vez quando eu conheci ela, eu falei, gente, ainda bem que é dermatologista, né? Porque olha, já é uma Barbie, então ela já é a própria propaganda do serviço que ela faz, que ela é linda. Obrigada, e com certeza, porque tem pessoas que exageram, e eu falo disso não só pelo profissional, mas quando o paciente, ele quer fazer muita coisa e o profissional ter o olhar para falar que não pode. Sim. Então, doutor, eu quero ficar com bocão. Sim. Nossa, mas seu rosto não vai combinar com o bocão do jeito que você quer. Exatamente, eu falo que essa relação, assim, ela é feita, ela é construída com o paciente dos nãos que você dá. Então, meus pacientes, eles já confiam em mim. Semana passada eu fui atender em São Paulo, uma paciente minha de 3 anos atrás, ela até falou assim, doutora, hoje eu queria colocar um pouquinho mais de lábio, mas o que você acha? Aí eu falei, olha, eu não colocaria e tudo mais. Ela, não, confio em você. Sim. Então, já sabem, assim, que podem confiar no meu não, né, que eu não vou indicar uma coisa que vai ficar artificial, eu falo, não é o momento agora, já tá bom assim, ou às vezes tem paciente de outro profissional pra mim, que já é um lábio que eu degradaria e vem pra preencher, né, então aí eu converso bastante sobre isso. Isso é muito importante. E uma terceira pergunta, doutora, que é muito assim comum, agora está na modinha aí os lasers, né, vários tipos de lasers, então eu queria ouvir de você, laser é pra todo mundo? Para a maioria das pessoas, né? Todo mundo, eu falo que praticamente todo mundo tem indicação de laser. Por quê? As pessoas confundem, acham que laser é um único tratamento. As pessoas chegam para mim e falam, eu fiz fotona. Mas assim, fotona não é um único laser. Você consegue alterar o protocolo, o comprimento de onda do laser, né? Então eu trabalho com a plataforma de laser etérea. Daí falam, chegam no WhatsApp da clínica, qual que é o valor do laser etérea? Mas a gente precisa trabalhar, qual que é o seu objetivo? É rejuvenescimento? Então a gente vai usar uma ponteira e dentro dessa ponteira uma intensidade. Então é para rejuvenescimento leve, moderado, um rejuvenescimento mais intenso, em qual região? Então, por exemplo, tratamento de estria, então eu vou associar uma ponteira, luz pulsada, com a ponteira 2940, que é a dual mode. Então, assim, não é só um tratamento. Então, todo mundo provavelmente vai ter, sim, indicação de um laser. Às vezes o paciente tem melasma, é um determinado tipo de protocolo, às vezes o paciente tem rosácea. Então, assim, mas cabe para todo mundo, de verdade. É um tratamento, assim,
assim, há muitos anos realizado e que a gente tem falado cada vez mais pra gente rejuvenescer, envelhecer bem, né? Entendi. E isso é muito importante. Porque eu falo, né? A gente não entende. Quem é leigo, você chega, o paciente chega lá, ele não sabe. Você já me falou também, já fiz fotona, né? Já fiz. Eu Mas gostei qual bastante, deu uma fez? firmeza na pele, mas foi o que você falou. Você passar pro profissional qual é o seu objetivo e ele te fala qual que é a ponteira, o que vai ser feito, o protocolo complementar. Porque às vezes o fotona é legal você fazer, você vai ter um outro procedimento depois do fotona, ok. Mas não fechado, né? Sim. Tem que ver, personalizar para aquela pessoa. O que eu ela falo precisa. que a gente tem que saber indicar. O melhor profissional é aquele que sabe indicar. Porque com 20, 30 mil reais de procedimento, todo mundo vai deixar o paciente melhor. Mas, assim, quando o paciente tem pouco para investir, saber o que a gente vai conseguir realmente indicar para o paciente para ele ter um melhor resultado, né? Doutora, e se eu tivesse que escolher um procedimento para envelhecer bem, qual que eu escolheria? Bioestimulador de colágeno, com certeza. E por quê? Só que esse pilar do colágeno, que eu falo que é o terceiro pilar ali do rejuvenescimento, ele é o que tem mais opção. Então, tem bioestimulador de colágeno, que entra Radiesse, que entra Sculptra, que entra Profilo, tem a parte das tecnologias de Ultraformer. Então, assim, para cada paciente que tem formato de rosto, a espessura da pele, eu vou indicar um. Mas, com certeza, eu indicaria esse pilar do colágeno, porque aí a gente vai conseguir envelhecer bem, melhorar a qualidade de pele, textura, firmeza. Então, manter tudo ali no lugar, prevenir as ruguinhas. Então, eu escolheria esse. Perfeito, gente, uma aula, né? Sobre aí beleza, cuidados com a pele, eu adoro, vocês sabem disso, gosto de me cuidar também. E é muito bom poder conversar aqui com a doutora Isabela, porque eu vejo os resultados que ela tem. Então, eu olhei ali no Instagram e falei, caramba, né? Realmente você faz tudo muito dosado, com muito conhecimento, com muita especialidade. Então, fiquei muito feliz de ter você aqui para tirar essas dúvidas nossas. Cara, obrigada pelo convite, é um prazer. E agora vamos conversar com o Dr. Guilherme sobre a parte de cirurgia plástica. E eu vou vir aqui com assuntos polêmicos, né? Você tá preparado? Tô pronto. Primeira pergunta, doutor. Mito ou verdade? Tem que trocar o silicone a cada 10 anos? Olha, é muito perguntado isso em consultório mesmo, né? Muito se falou isso por muitos anos, né? Antigamente, as próteses, muitas delas vinham com garantia ali de 10 anos, né? Tinham marcas ali que davam 10 anos de garantia para caso tenha contratura, uma ruptura, né? Elas acabam deixando na garantia e dariam outra prótese, né? Mas hoje, com qualidades melhores de prótese, materiais, tudo, essas próteses têm marcas ali que a gente trabalha que tem uma garantia vitalícia, certo? Para ruptura e para uma contratura ali, por exemplo. Então, hoje está caindo por terra isso, né? A gente não tem mais 10 anos de validade, tá? Mas a gente vai acompanhando, vai seriando exames, faz um ultrassom, às vezes uma ressonância, ver como que está a prótese, a qualidade, se tem alguma contratura ou algum sinal de ruptura que tem necessidade de trocar. E fora isso, a gente vê pela estética também. Se a paciente estiver satisfeita, não estiver incomodando mais, porque claro que em 10 anos o resultado não vai ser aquele mesmo de quando a gente acabou a cirurgia, os primeiros anos, né? A tendência, é claro, que é ceder um pouquinho a qualidade da pele, com o passar dos anos vai ficando uma pele mais fina, né? Então, pode ser que ceda um pouco, né? Então, vai depender ali da estética, de como que está o resultado e do desejo da paciente. Sim. E uma pergunta que vai muito ao encontro do que você acabou de responder. O tamanho dessa prótese, doutor, como que eu escolho esse tamanho? Tem algum critério? Como que você faz para olhar para uma paciente e falar, não, ela quer colocar 400 ml, mas não é o caso dela. Tem como casos funciona? Assim também. O paciente chega pedindo, fala que viu no corpo de uma amiga, falou que ela colocou 400, ficou ótimo, quero desse tamanho. Assim, a gente tem que olhar a proporção, né? Deixar uma prótese proporcional, uma mama proporcional ao corpo da paciente. Então a gente vai olhar a largura do tórax, tá? A altura do tórax, o volume de mama que essa paciente já tem, né? Então seria individual cada caso. A gente vai ter medidas para tirar, entender as expectativas dela e aí sim fazer um estudo para ver qual a prótese mais indicada para ela. Então assim, não é igual que ela viu em outra paciente, é aquela que a gente vai colocar nela também. Bem o que a doutora estava falando agora há pouco, né? Estudar cada paciente e entender o que funciona para cada um. A gente é muito dessa forma no nosso trabalho, sabe? A gente realmente se preocupa com cada paciente, com o melhor resultado, em trabalhar a expectativa, a realidade, né? Do paciente, eu vou fazer uma seringa, ou vou fazer isso, ter o melhor resultado. Então, eu falo que até nisso a gente se parece. E é interessante isso, porque aconteceu comigo até. Eu coloquei próximo há muitos anos atrás. Mas eu queria colocar alguma coisa que ficasse assim, né? Nossa, já que eu vou me submeter a uma cirurgia, né? Tem que parecer que é. E por ser muito magrinha, né? Aí o médico, na época, me recomendou. Falou assim, não é.
interessante, porque tem pessoas que às vezes vai e faz, né? Então, A pessoa pediu, sim. vai e faz. Claro que a gente escuta um pouquinho o desejo, né? Mas a gente orienta, mostra como que pode ficar, tudo mais, e quando chega naquele limite, fala o máximo que dá é isso aqui, quando quer a mais, fala assim, realmente não dá, não comporta, né? E uma dúvida, doutor, que essa é minha dúvida mesmo, tá? Que eu vou perguntar pra você. Tem a prótese que ela é por cima do músculo e tem a que é por baixo, né? Que o pessoal fala. E quanto à durabilidade que você falou aí dos 10 anos, isso influencia ou não? Influencia, tá? É assim, a gente tem técnicas diferentes, né? A gente pode fazer os dois modos, tanto acima como abaixo do músculo, tá? Uma prótese abaixo do músculo, ela vai ter uma sustentação maior. Tá? O músculo ajuda a segurar mais, algumas suturas que a gente faz ali para reforçar, sutiã interno, alça muscular, que vem se falado muito hoje, tá? Só que para a gente manter uma prótese ali em cima, ela vai ficar, por exemplo, sempre vai estar lá na posição dela que a gente deixa. Mas aquele tecido mamário que está na frente, ele vai ter que ser reduzido muito para conseguir ficar ali. Né? Porque se a gente coloca uma prótese, como eu disse, lá abaixo do músculo, ela vai ficar lá. Se tiver um tecido grande de mama por cima, a tendência é ele cair com os anos. Né? Então fica aquele efeito dupla bolha que a gente chama. Então fica uma bolha que é da prótese ali em cima. Né? E mais a da mama. A da mama mesmo. que com os anos vai acabar cedendo. Então assim, a prótese submuscular, ela tem uma durabilidade de resultado maior? Tem, só que às custas de reduzir muito o seu tecido mamário também. Então, lá na frente, você pensa em tirar uma prótese, você tem que saber que você tem pouco tecido de mama ali para formar uma nova mama. Né? Então, meio que fica casada com a prótese aí. Nossa, olha que interessante, não sabia. Olha, legal ter perguntado isso, era uma dúvida que eu tinha. Então, assim, se for para ter um resultado bem duradouro, tem que reduzir bastante o tecido glandular da mama. Entendi. Tá? Então, por isso que a gente tem que pesar bastante, conversar bastante, explicar isso. Em alguns casos, quando ela fala que tem um desejo de, no futuro, tirar a prótese, seria mais interessante colocar uma prótese, talvez, acima do músculo, deixar um tecido mamário ali, para lá na frente tirar uma prótese, fazer um explante. Que ela já tem essa intenção, muitas vezes. Sim, porque hoje em dia, cada vez a expectativa de vida está aumentando. Né? Então, vai chegar lá, na idade mais avançada, e às vezes quer não ter mais prótese, tira, só que daí tem um tecido mamário para formar. E uma pergunta que tudo pergunta dos leigos, né? Que ninguém sabe nada, que o médico tem que explicar. A pessoa que ela não amamentou ainda, ela pretende amamentar. Esse negócio da amamentação, aí ela colocou prótese, o médico orientaria, por exemplo, não coloca ainda não, porque você já vai amamentar, ou não, nada a ver. Pode influenciar, né? Então, assim, sempre que a gente vai fazer uma mastopexia, que quando tem aquela cicatriz ali que na areola desce aquela cicatriz vertical, tá? E também faz uma lateral ali em T ou L, dependendo do caso, né? A maioria acaba sendo em L que a gente faz. E nesse tipo de mastopexia pode influenciar a amamentação um pouco. Tá? Agora, aqueles casos que é só prótese, que tem uma mama mais firme, mama que não está pitosada, caída, né? Que você coloca só a prótese, não acaba influenciando muito a amamentação. Claro que pode ter um pouquinho, mas coisa mínima. Mas a gente volta a falar daquele caso de prótese submuscular ou acima do músculo, né? Então, de colocar submuscular na paciente mais jovem que vai amamentar, a gente tirar todo aquele tecido mamário dela para ter um bom resultado, ela vai ter muita dificuldade para amamentar. Nossa. Né? Então, assim... Olha como que é muito detalhe, né? É 100% dos casos que acontece isso? Não. Né? Mas muito maior a chance de não conseguir amamentar ou de ter dificuldades para amamentar naquela prótese que colocou abaixo do músculo e que tirou bastante tecido mamário, né? Se colocou abaixo do músculo e deixou bastante tecido, aí seria outro caso. Mas também nesses casos, a durabilidade do resultado é menor. Também é menor. Por ter deixado tecido. Que ótimo, gente. Olha, é uma aula mesmo, tô falando pra vocês. E é legal que ele conversa disso tudo com as pacientes, né? Importante conscientizar, né? Já é mãe de gêmeos, então, eu quero fazer submuscular. Sim. Então, tudo isso é levado em consideração. Porque tem muita gente que chega no consultório já, porque hoje está muito se falando de próteses submusculares, de alça muscular, sutiã interno, né? Que ficou muito falado, virou meio que uma modinha ali. Eu realmente faço, acho que tem um resultado muito bom, tá? Só que eu tenho que explicar isso tudo que eu falei aqui agora. Então, se ela tem tendência, uma expectativa de tirar a prótese no futuro, ou se vai amamentar ainda, eu acabo indicando mais a prótese acima do músculo. Sim. Tá? Só que tem gente que chega decidida que quer abaixo, abaixo, então a gente acaba a forma ela quer fazer, tem que conscientizar só, né? Sim, a gente explica bastante sobre as consequências ali. Realmente tem um resultado muito bom, né, e duradouro. E nesses casos a gente acaba optando por fazer, né? Mas a minha indicação seria mais acima do músculo nesses casos. E doutor, mais uma pergunta para você. Abdominoplastia e mulheres que tiveram filhos. Vamos falar dessa correlação.
A mulher que teve filho, ela precisa fazer abdominoplastia para ela ter o corpo escultural que ela tinha antes de engravidar e voltar àquele corpo de antes? Não necessariamente, né? Assim, tem casos e casos ali que vão ser avaliados individualmente, né? Mulheres que às vezes se preparam para uma gestação, tudo mais, por exemplo, no caso da Isabela, quando a gente decidimos ali que ia engravidar, ela já falou, não, eu vou preparar meu abdômen, começou ali com bioestimulador de colágeno já no abdômen também. Olha que ótimo, né? Isso que é bom, né? Reduzir o peso também. Já tem um conhecimento, então, né? Assim, isso, e aí, por exemplo, hoje nem um mini abdômen eu conseguiria fazer nela, né? Então, que a gente já tem uma qualidade de pele boa, teve uma regressão boa, então não ficou uma flacidez, né? Isso é uma gestação, né? Então, em casos de uma gestação, uma paciente que não teve um grande ganho ponderal, grande ganho de peso, a maioria não tem uma indicação de abdominoplastia, aquela convencional, né? Que ela tem aquele corte grande, tudo mais. Agora, em muitos casos, tem talvez de uma mini abdominoplastia, que é quando é uma cicatriz do tamanho da cesárea ali praticamente, tá? E até por ela mesmo a gente consegue acessar a parede abdominal ali e com gestações é comum acontecer de ter a diástase do músculo reto do abdômen ali, né? Que é aquele músculo dos gominhos. Sei. E essa diástase é um afastamento dos músculos. Então acaba ficando esteticamente um pouquinho prejudicada, né? Com as gestações é mais comum a partir da segunda e com o mini abdômen a gente tem a capacidade de ir por baixo ali, acessar, fechar essa musculatura e tirar uma faixinha de pele ali embaixo, ali na área da cesárea. Né? Isso em casos que tem pouca flacidez e que não tem aquela flacidez acima do umbigo, por exemplo. Agora, em casos já que tem maior flacidez, que está com uma flacidez de pele acima do umbigo, aí já é mais indicado mesmo de abdominoplastia convencional. E essa que você falou, então você não iria tirar uma gordura que tem ali no caso da diástase, você só... Não, a diástase, a diástase realmente é só da musculatura ali, né? Que é o afastamento daqueles músculos do reto abdominal que são dos gominhos, tá? Então a gente acaba fazendo uma sutura, que é um fechamento com fios ali, tá? Para aproximar essa musculatura e deixar a parede abdominal mais forte, mais rígida, sem ficar tão abaulada. Associada a isso também uma lipoaspiração, em alguns casos, na maioria dos casos, né? E aquela flacidez pequena de pele que tem abaixo do umbigo, a gente compensa com aquela cicatriz da cesárea. Nossa, que ótimo. Que aí não fica também uma marca, então, né? Assim, são casos que tem que ser avaliados individualmente, né? Para ver se tem indicação da mini abdominoplastia, da abdominoplastia convencional, e alguns, após gestações, nenhuma nem a outra tem indicação, né? Por ter uma boa retração de pele e tudo mais. E é melhor nem fazer. Exato. Em caso que não precisa. E também ao encontro do que você acabou de dizer. A doutora comentou que tem sobre os procedimentos e tudo mais. Cá, tem situações que eu falo pro paciente, olha, melhor você não fazer. Não é legal. E agora eu venho com a mesma pergunta para você. Teve alguma situação, doutor, no seu consultório que você realmente olhou para a paciente e falou assim, olha, eu não vou te operar agora. Conta pra gente isso, sem, claro, né, sem dizer nomes e tudo mais, mas conta pra gente como que foi, como aconteceu essa situação. Olha, tem casos que a gente fala não agora, né? Assim, claro que a gente tá sempre ali para operar, para tentar melhorar o que a pessoa se incomoda, mas às vezes a gente fala um não para aquele momento, né? Às vezes a paciente que está acima do peso, tá, que não dá para operar, porque entra maiores riscos, tá? Risco de complicações, risco de trombose, de embolia, né? Esses são os clássicos ali. E também, às vezes, quando tem uma doença que está descompensada, tá? Uma diabetes, uma hipertensão, a gente tem que controlar isso. E também quando tem uma expectativa ali fora da realidade, né? Que a gente também tem que trabalhar com a expectativa da paciente. Às vezes ela chega falando que quer uma barriga da Virgínia ali, por exemplo, e muita gente chega pedindo em consultório. Chega com a foto, né? Olha essa barriga que eu quero. É muito comum, né? Semana passada mesmo tive uma paciente que falou que queria essa barriga e mandou a foto da Virgínia no Instagram. Oh, né? Meu Deus. Eu fui bem sincero, a gente fala, explica que a gente não consegue chegar naquele resultado para a maioria das pacientes, né? Porque ali é muito do treino da paciente, da qualidade também, tem todo um contexto, a pessoa faz o estilo de vida dela, dieta, exercício físico. Investimentos. Só a cirurgia plástica não faz milagre. Exatamente. E você comentou sobre o bioestimulador, no caso da doutora, né? Quando ela queria ter bebê e já começou a usar o bioestimulador na barriga. Isso. Você utilizou. E a gente trazendo aqui que vai ficar bem interessante para falar das duas áreas, pra gente casar isso aí. Colágeno. Outro assunto polêmico. Como que vemos pessoas por aí falando, eu, por exemplo, ouço direto. Ai, cara, você não tá tomando colágeno?
Direto acontece, né? Até minha mãe que gosta de tomar, se ela estiver me assistindo, eu mandar um podcast pra ela, né? Que ela toma tudo lá de cápsulas, né? Então, não, você tem que tomar colágeno. E aí você comentou do bioestimulador, o doutor até complementou, né? Olha, é uma preparação para caso de nem precisar fazer uma cirurgia. Qual que é essa diferença, doutora? O colágeno que eu tomo em cápsula e a estimulação do colágeno através do bioestimulador, qual que é a diferença? Para que funciona o outro? Qual que é a sua visão sobre isso? Então, que eu acho que não é nem a minha visão, é assim, o que a gente tem de estudos disponíveis até hoje, então a gente não tem essa comprovação de que tomar colágeno realmente vai para nossa pele, tá? Então, assim, o que mostrou nos estudos, e ainda financiados, né, por esses laboratórios que fazem o colágeno oral, é que a gente tem uma melhora ali da hidratação da pele. Então, assim, o que a gente tem comprovadamente é sobre os bioestimuladores de colágeno injetáveis, que até quando a gente faz um ultrassom antes e depois de realizar, realmente aumenta ali a espessura, né, dessa pele. Então, você verifica esse aumento de colágeno, até por fotos de antes e depois a gente consegue ver esse resultado, né, da melhora da flacidez. Sim. Então, assim, se lá na frente for comprovado que não teve resultado, quem tá tomando perdeu dinheiro. Então, assim, se você não substituir um pelo outro, eu quero tomar o colágeno. Eu vou fazer o bioestimulador de colágeno e vou tomar. Aí tudo bem, pode ser que lá na frente você perdeu dinheiro, legal. Ou pode ser que não, pode ser que lá na frente falou, não, foi comprovado e, né, tudo bem. Mas não substituir um pelo outro. Então, em primeiro lugar, você realiza o bioestimulador de colágeno, não, eu quero tomar, eu acredito, então aí você toma, entendeu? Mas um não substitui o outro, tá? Então eu falo assim, às vezes eu vou gastar 200, 300 reais por mês pra comprar um colágeno oral, porque eles são caros, né? E aí eu vou tomando. Mas se você deixar isso de lado e for juntando pra fazer um bioestimulador de colágeno injetável no ano, isso daí você sabe que vai te dar resultado. Entendeu? Olha, muito legal. Que explicação, hein? Doutor, e da sua parte, então, que você explicou da cirurgia, precisar ou não exigir uma preparação anterior? No caso, a pessoa que utilizou o bioestimulador de colágeno antes de ter filhos, você acredita que seja importante ela utilizar também depois de ter filhos, precisando ou não de cirurgia plástica? Com certeza ajuda a manter um resultado, né? Então, assim, a gente vê muito isso em cirurgias da face também, né? Da face que a gente acaba fazendo, às vezes, o lifting facial e quem acaba garantindo um resultado depois maior durabilidade é quem está se cuidando depois, acompanhando com a dermatologista, fazendo ali o bioestimulador de colágeno, que ajuda a manter aquela pele mais espessinha, aquela pele com maior qualidade. É bom que você já fala, né? Passa na sala ao lado, né? Já prescreve. Começa o tratamento lá com ela, quando só o bioestimulador, os outros tratamentos ali não é mais efetivo, chega a ter uma flacidez maior, aí a gente parte pro lado da cirurgia e depois tem que seguir o tratamento depois da cirurgia com ela também. O Kai, é legal que eu falo que os tratamentos se complementam, Sim, né? Então, às vezes, o paciente está com excesso de pálpebra, flacidez de pálpebra ali. Então, ele vai retirar esse excesso com a blefaroplastia. Mas também tem uma perda, um consumo do coxinho de gordura nessa região. Então, eu entro depois da cirurgia com um preenchimento, né? Para poder... preenchimento? Achei que era outra forma. Outra forma, ele vai na região da pálpebra melhorar o craquelado, a flacidez de pálpebra. Mas se é um paciente que já fez, então, a blefaro, né? Então, aí eu vou depois indicar, às vezes tem realmente indicação de repor esse coxinho de gordura, que é essa gordurinha que a gente perde aqui com o envelhecimento, começa tá? a cair. Aí a gente preenche e vai ajudar ainda no resultado da cirurgia. Então, ele retirou essa flacidez, esse excesso de pálpebra, né, de pele, e eu vou lá e vou complementar repondo esse coxinho de gordura com o preenchimento com ácido hialurônico. Então, é muito legal que a dermatologia e a cirurgia plástica se complementam. Citei o exemplo da blefaroplastia, mas isso é num todo, assim, tanto em cirurgias da face, do corpo. E também, doutores, vamos para um papo mais informal aqui agora, até porque depois das perguntas, né, já tanta pergunta, aí fica essa, né, eles já estão. E falar um pouquinho mais informalmente sobre algo que eu tenho observado muito no setor de vocês, que é o quê? O imediatismo das pessoas para um resultado. E depois desse resultado imediato, quando ele acontece, a pessoa não saber, que foi o que o doutor falou aqui até agora, como manter, como cuidar, para ter uma durabilidade maior. E por que eu tô trazendo esse assunto mais para informalidade, pra gente bater um papo aqui? Tem a situação do Monjaro, por exemplo, né? O pessoal emagrece muito rápido, aí o rosto já derruba, né? Às vezes fica realmente sobras de pele. Acredito que no corpo também, né? Tem isso daí, as pessoas querem cirurgia. Aí, por exemplo, o Monjaro foi uma ferramenta? Foi. Deu certo, a pessoa emagreceu. O tanto que ela queria emagrecer. Depois ela foi e fez uma cirurgia plástica para tirar o excesso. Foi na doutora Isabela,
consertou o rostinho, mas ela continua com os maus hábitos de comer tudo aquilo que não é para comer, ou não treina, ou não faz, que nem vocês falaram, né? Os procedimentos que são para manutenção desse resultado. E quando é assim, vocês em consultório, como que vocês orientam essa pessoa de uma maneira, né, que não... Uma maneira que você não precise, né, falar, mas e aí, né? Como que vocês falam isso para um paciente que chega nessa condição? Olha, eu acho que eu não tive muitos casos assim, tá? Em geral, eu falo que uma coisa puxa a outra. A pessoa emagrece, ela dá vontade de manter na academia, de se alimentar melhor, de cuidar da face. Então, eu falo que um puxa o outro, né? Aí ela emagreceu, tá se sentindo bem naquele corpo. Então, a vida dela realmente muda. E, assim, às vezes até a personalidade, ela se sente melhor, então, porque a autoestima melhorou, então o relacionamento dela melhorou. Inclusive, semana passada, uma paciente do Gui até mandou pra ele que depois da cirurgia, o relacionamento dela, o casamento dela melhorou. Porque ela tá se sentindo autoestima, melhor. Então, eu não tive ainda esse tipo de problema, que eu falo que realmente uma coisa puxa a outra e todas as nossas... Tudo na nossa vida vai melhorar. Então, o relacionamento, a nossa profissão, se tiver filhos, nossa relação com os nossos filhos melhora. Então, eu falo que é a roda da vida, né? Não é só uma coisa ali. Tudo começa a funcionar melhor. E aí também que entra aquele não antes da cirurgia, né? Se a gente tá vendo que ela não tá seguindo as orientações ali, que a gente orienta muito, que depois para ter a manutenção, para ter a qualidade do resultado, a gente precisa que ela tenha aquele estilo de vida, de dieta ali, se comportar, né, fazer exercício físico e tudo mais. E se a gente vê que ela não tem aquele estilo de vida aqui, a gente vai manter o resultado, talvez a gente fale o não antes para falar para ela, não, vamos começar essa atividade física, perder um pouquinho de peso, para chegar num corpo melhor ali, num corpo mais ideal para a cirurgia. Porque a cirurgia, por exemplo, não é para emagrecer, né? A gente consegue tratar a gordura localizada com lipoaspiração, melhora a flacidez de pele com abdominoplastia, mas a gente não vai conseguir emagrecer uma paciente ali, né? Então a gente precisa dela, que dê o primeiro passo, a gente viu que ela é capaz, tudo mais ali, se esforçou, então a gente vai chegar ali para a cirurgia e depois a gente viu que ela já foi capaz, então ela vai manter, né? Então a grande maioria acaba mantendo, se ela já viu que começou ótimo. E deu certo ali. Investiu também, né? Poxa, também. Falou, olha, cheguei até aqui, passei... Porque passar por uma cirurgia tem todo aquele processo de pós-operatório, poxa, né? Se esforçar para manter isso, é o ideal. Anima, o que eu vejo é que elas animam mesmo, e isso muda a vida inteira, assim. Ai, que bom, que ótimo, então. E o Monjaro, assim, ele tá ajudando muito, né? É uma ferramenta, sim. A gente até orienta, às vezes, claro que a gente não prescreve ali, né? Que é especialidade diferente, cada um na sua. Mas, às vezes, a gente orienta. A paciente está tentando perder o peso ali só com a dieta por conta dela, com o nutricionista não está conseguindo. E não às vezes, tendo a gente sucesso, exatamente. vai para o lado do Monjaro, está ajudando e está mantendo o peso. E realmente é uma motivação a mais para a paciente depois, né? Que ela chegou naquele peso, aquele corpo ideal, depois ela consegue manter. Exatamente. Aí faz a cirurgia, aí faz o procedimento, assim vai. Só não vou deixar de fazer, tá, gente? Você que quer continuar, você quer ficar jovem, quer permanecer jovem, você tem que investir, é importante. Mas isso também aumenta o que você vai receber, porque você consegue dar o seu melhor no seu trabalho, então tá tudo tudo, certo. No seu trabalho, na sua família, outra, né, doutora, em tudo. Faz muito sentido. Invista em você. E, gente, agora para concatenar aqui tudo que nós falamos, vou pedir para vocês falarem pro pessoal. Isa, você vai olhar para aquela câmera, o doutor também, falando como encontrar vocês. Aí você fala do seu Instagram, onde vocês estão localizados. E, ó, gente, spoiler, tá? Vou dar um spoiler aqui. Posso? Pode, spoiler? Claro. Clínica nova, em breve. Então, a doutora Isabela, o doutor Guilherme estarão com uma nova clínica, um espaço planejado especialmente para vocês, para todo acolhimento e resultados que vocês merecem. Ó, falei bem? Sim, É sobre com isso. certeza. Aí, então, pode falar ali pra gente, doutora, onde te encontrar? Meu Instagram é DRA Isabela Manprim. Eu falo que é MP, não Manfrim, que todo mundo fala aqui Prudente. Então, é doutora Isabela Manprim. Vai ser um prazer recebê-los. Realmente, em breve, a gente está inaugurando a nossa clínica própria, que vai ser a união da dermatologia e da cirurgia plástica, com os melhores tratamentos e o melhor atendimento para vocês. Olha, é com L ou 2 L's? Com L só. Com L só. E, doutor, para te encontrar nas redes sociais? Eu também, o Instagram é DR Guilherme Gironde, tá? E lá vão ter todas as informações também ali de como ter o contato com o pessoal da clínica, com a equipe para marcar consulta, o que for. E também o que precisar até me mandar de mensagem lá, eu também interajo bastante, fico respondendo os pacientes, tá? Olha, ali que legal! Ver depois, estou sempre à vontade lá que
e a gente está à disposição. Já viram que não é só na cirurgia, mas também na pós-cirurgia o doutor vai estar à disposição para atender vocês. Com certeza. Ainda mais ainda. E é o mais importante, aí, né? Aí é comigo mesmo, não é só a equipe. Eu fico no pé ali. O fim de semana, mensagem, domingo, todos os dias, doutor, pelo amor de Deus. Sim. Na verdade, ele manda e fica paciente, pelo amor de Deus. Às vezes eu que fico atrás que não responde ali, né? Mas eu acabou de operar no outro dia, todos os dias que entrando em contato, eu mesmo, Nossa, não isso a é equipe. muito importante. Isso é um diferencial. Não vou falar que é importante, é um Sim. diferencial, nós sabemos, né? Isso aí. Então, pessoal, é sobre isso. Sigam aí nas redes sociais dos doutores para conhecer o trabalho deles. Como eu falei para vocês, o que me chamou a atenção, até para trazer a doutora Isabela aqui, depois posteriormente o Gui, né, que conversamos depois sobre o trabalho dele, foram os resultados nas redes sociais. Então já sigam e acompanhem aí para mais. E muito obrigada, gente. Obrigada, Cá, agradeço pelo a convite. Foi um prazer. Obrigada por terem Nosso aceitado. Primeiro podcast. Primeiro podcast, hein? Primeiro podcast. Gente, um abraço. Fiquem com Deus.